Bom, pessoal, olha aí a primeira questão da aulazinha de função. Olha aí, ó. Ele fala que quer fazer uma relação de A, naquele conjunto A, nos inteiros, que obedece essa relação aqui, essa condição que ele está dando. E aí eu quero que você afirme se isso é função ou não. E é bem simples, para ser função, não pode sobrar x e cada x só pode gerar uma imagem. Eu quero que você analise aqui. Bom, o x sai do conjunto A. Então, olha aí, está aqui o conjunto A. Vai representar os valores que eu estou colocando à disposição para o x. E o conjunto B, eu vou tirar o x do primeiro conjunto e o y do segundo. O conjunto B são todos os números inteiros. B são os inteiros. No caso aí, B não, ele chamou mesmo, vai dizer. Tá? Então, são os inteiros. Eu tenho menos 1, 0, 1, 2, 3. Eu tenho infinitos valores. 4. E aí vai. Aí eu quero que você, estabelecendo essa condição, me diga se isso representa ou não uma função. Aí eu queria que você fizesse de cabeça. Ó. Se o x for 0, você vai botar o 0 aqui. Ó. Se o x for 0, o y vai ficar 0 ao quadrado menos 1. O y vai dar menos 1. Então, meu par ordenado é x igual a 0 e y igual a menos 1. Agora, se o x for 1, você vai botar 1 aqui, ó, no lugar do x. E assim vai, ó. Se o x for 1, você vai ver que o y dá quanto? 0. Se o x for 2, você vai botar 2 aqui, ó. Pessoal, eu estou substituindo, mas eu já queria que vocês percebessem que todo x aqui vai ter um y. Sem medo, ó. Quando eu botar um inteiro no x, porque ó, o x só tem número inteiro. Ó. Eu botar um número inteiro no lugar do x, elevar ao quadrado, subtrair 1, continua inteiro e inteiro tem aqui, não falta não. Por exemplo, ó, se o x for 3, 3 ao quadrado é 8, menos 3 ao quadrado é 9, menos 1 dá 8. Então, o x igual a 3, eu sei que vai ter o 8 lá na frente, são todos os inteiros, vai ficar com 8. E o x igual a 4, vai formar a par ordenado, ó, vai ficar 4 ao quadrado menos 1, 16 menos 1, lá na frente eu tenho 15 também. Então, isso aqui, a pergunta é se é ou não função. Isso aqui é sim função. E eu identifiquei olhando, tá certo? Para os diagramas. A partir de uma condição que ele estabeleceu. Ok? Bom, olha aí, na nossa segunda questão, tá certo? De classe, eu quero que você, analisando esse gráfico, decida se é função ou não. Bem, mas aqui ele foi bem claro. Eu quero que você decida se é função ou não. Eu não repeti, mas em todos os itens ele coloca isso aqui, ó. É uma função do 1 no 4, ou seja, do x igual a 1 até o x igual a 4, para o y 2 e 6. Ele está colocando à disposição para o x do 1 até o 4. Então, para ver se é função, bem simples. Eu vou ver se está sobrando x, se eu usei tudo que era x disponível, e se não, se cada x gerou apenas uma imagem. São as duas condições para ser função. Não sobrar x e cada x gerar apenas um y. Nesse caso, não é função, porque se eu traçar a reta vertical, eu vou ver que tem reta cortando em mais de um ponto, indicando que um x geraria mais de uma imagem. Por exemplo, x igual a 3, geraria, sei lá, 3, 4, e vamos botar 5 aqui. Um x gerando 3 imagens não é função. Ok? O item B também não é função. Sabe por quê? Porque se eu traçar a reta vertical, não tem nenhuma reta, todas as retas cortam apenas em um ponto, indicando que cada x só gera uma imagem. Beleza. É uma das condições para ser função. Mas aí, pessoal, se você olhe para cada pontinho do gráfico. Ó. Isso aqui não faz parte não, é só um tracejado para indicar que de onde começaria o y desse ponto aqui. Ó. Isso aqui não tem linha contínua. É só tracejado para indicar que é a altura do 4. Se eu olhar para o x, de cada pontinho do gráfico, eu vou ver que eu estou usando o x do 1 até o 2 e vou ver que eu estou usando o x do 3 até o 4. E quando ele coloca, aqui também ele coloca 1, 4, 2, 6. Ó. Ele também coloca que a disposição para o x eu tenho do 1 até o 4 e eu não estou usando tudo que é x.
Por exemplo, aqui tem do 1 até o 4, tem o 2, tem o 2,1, tem o 2,2, que eu não estou usando aqui, ó. Aqui eu só usei do 1 até o 2, do 3 até o 4. Como sobrou x, como eu não utilizei todo o x que ele colocou à disposição, ele colocou à disposição do 1 até o 4. Eu não usei do 1 até o 4. Aqui não é função. Ok? Aqui é função. Ele bota f de 1 até 4, 3, 2, 6. Ó. Quem é que ele colocou à disposição para o x? Do 1 até o 4. Se eu olhar o x de cada pontinho do gráfico, eu vou ver que eu estou usando o x, ó. Tiro o x de cada pontinho do gráfico, eu vou ver que eu estou usando o x do 1 até o 4, coincidindo aqui, ó. Usei tudo que era x. E se eu traçar a reta vertical, não tem reta que corte em mais de um ponto. Esse item C representa, assim, a minha função. Adriano, e o item D? Está aqui o item D. O item D teria tudo para ser função, certo? Mas tem um problema aqui, ó. Se eu colocar só isso aí e dissesse que o x é de 1 até 4, eu poderia até dizer que ele é função. Mas nesse caso, não é uma função dessa daqui. Porque na questão ele faz o seguinte, ele também bota f de 1 a 4, de 1 até 4, em 2 até 6. Ó. Ele coloca à disposição para o x do 1 até o 4, beleza, ok. E eu usei do 1 até o 4, perfeito. Se eu traçar reta vertical, não tem reta que corte mais de um ponto. Ok, mas tem um problema. Quem é que eu coloco à disposição para o y? Do 2 até o 6. Essa parte do gráfico não é aceita, essa que está abaixo do 2. Esse gráfico não era para ter essa parte, tá certo? Esse gráfico não condiz com as condições que ele estabeleceu. Por isso que isso não representa uma função. Não pode representar uma função desse conjunto nesse, porque tem parte do gráfico que está usando o y que ele não permite. Nesse caso, o gráfico não tem essa parte de baixo. E como não tem essa parte de baixo, não era para ter essa parte de baixo, ok? Eu não vou usar tudo que é x que ele colocou à disposição, portanto, não é função. Beleza? Valeu. Agora, na terceira questão, eu quero que você identifique se isso é função, se a relação que eu vou dar é função, olhando para a fórmula. Eu queria dos três jeitos. Eu queria pelos diagramas, pelos balãozinhos, olhando para o gráfico e agora olhando para a fórmula, eu quero que você identifique se a relação representa uma função, sim ou não. Vamos lá, no item A. Nessa terceira, eu quero que você verifique se é uma função de R em R. Quem é que eu estou colocando à disposição para o x? Todos os reais. Será que eu vou usar todos os reais? Aí aqui eu tenho que estar ligado em alguns detalhes que eu não posso ter de jeito nenhum. Primeiro é divisão por zero. Não existe divisão por zero. Segundo, tá? Raiz quadrada, raiz quarta, raiz de índice par de número negativo. Adriano, existe, eu sei disso, é número complexo. É 2i, a gente vai estudar isso depois. É 2i, existe sim, a gente vai estudar. Está na matéria a ser vista aqui. Mas aí, pessoal, isso não é número real. Aqui eu só estou trabalhando com números reais. Então, eu não quero divisão por zero. Não quero raiz de índice par, tá certo? Raiz com índice par de número negativo. Raiz com índice ímpar pode, é tranquilo, viu? Raiz cúbica de menos 8 é menos 2, está liberado, sem problema. E também, pessoal, não quero botar aqui para vocês. Quando for logaritmo, eu quero que vocês... Lá na frente a gente vai falar de logaritmo, mas eu quero de vocês o seguinte. Que vocês lembrem que tanto o logaritmando quanto a base, esses dois valores que eu coloco aqui, tem que ser positivos. Tá? E além disso, a base tem que ser diferente de 1. Se eu representar isso aqui como log... Deixa eu apagar aqui. Se eu representar isso aqui, ó. Se eu representar isso aqui como log de A na base B, eu quero que vocês lembrem que o A e o B tem que ser positivos e o B tem que ser diferente de 1, tá certo? Isso é a condição de existência do logaritmo. Então, eu não quero divisão por zero, eu não quero, tá certo? Raiz quadrada, raiz quarta, raiz de índice par de valor negativo, tá? E também não quero logaritmo, eu quero que obedeça essa condição. Os dois têm que ser positivos e a base tem que ser diferente de 1, ok? Obedecendo isso aí, eu sei quais valores eu vou poder usar para o x. Então, vamos lá. Ele colocou nessa questão à disposição para o x todos os reais. Quero que vocês concordem comigo
que aqui eu não vou poder botar todos os reais. Aqui, pessoal, tem o risco de dar zero. Aqui eu quero que vocês concordem comigo que esse denominador vai ter que ser diferente de zero. Por isso, o x não pode ser 1. Então, tem um elemento do domínio do conjunto x que ele botou aqui, dos reais, que ele colocou à disposição para o x, que eu não vou utilizar, que é o número 1. Então, como sobrou um elemento, eu não posso usar o número 1 e ele colocou à disposição, isso aqui não é função. Ok? Não usei tudo que era x. Segundo, item B, eu quero que você me diga se isso aqui é função. Quero que vocês concordem que como eu coloquei à disposição para o x todos os reais, também não vai ser função, porque eu não vou poder botar qualquer número aí. Por exemplo, eu não posso botar x igual a menos 4. Eu só vou poder botar para o x valores maiores ou iguais a zero, ou positivo ou zero. Eu não posso botar o x igual a menos 3, menos 1, porque senão não vai ser real. E também, como eu não posso usar tudo que é x, não vai ser função. Ok? Já aqui, ó, eu posso botar x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a menos 1. Não tem raiz, não tem fração, não tem o que eu me preocupar. No lugar do x eu posso botar quem eu quiser. Eu vou usar tudo que é x. E isso aí, pessoal, é a funçãozinha. Vocês conhecem isso aqui, que é aquela funçãozinha do segundo grau, ó. Aqui, tá? Mas nem por isso, nem precisava. Eu quero que vocês entendam que na hora que eu botar x igual a 0, vai dar 4. X igual a 1, não tem perigo de acontecer o seguinte, ó, um x gerar duas imagens. Na hora que eu botar qualquer valor para o x aqui, eu só vou ter um y. Na hora que eu botar x igual a 1, por exemplo, eu vou ter 2 vezes 1 ao quadrado, 3 vezes 1 mais 4. Não tem perigo de aparecer duas imagens. Então aqui é função. Eu vou poder substituir qualquer valor para o x e, além disso, cada x só gera uma imagem. Aqui, ó, olha o que acontece aqui, ó. Aqui não tem raiz e nem tem fração. Na realidade tem raiz, porque eu vou isolar o y. Mas mesmo assim, eu já queria que você percebesse que não é função. Dependendo do valor do x, ó, por exemplo, se eu botar para o x, eu posso usar qualquer real. Por exemplo, se eu botar x igual a 1 na minha condição que ele estabeleceu, eu vou encontrar que o y pode ser, passa para lá, vai dar 4. O y vai ser mais ou menos 2. Então, aqui, nessa minha função, tá certo? Eu teria um x gerando 2y. Eu teria x igual a 1 gerando mais 2 e x igual a 1 gerando menos 2. Aí, não vai ser função, porque eu tenho um x gerando duas imagens. Ok?